Olá, povão, tudo bem? Eu fiz um videão sobre ensino por tentativas discretas, aí eu tive que dividir, achei melhor. Então, o primeiro já foi publicado, se não assistiu, assiste lá primeiro, né, explicando o que é, todo o passo a passo. E nesse aqui, que é a segunda parte, eu falo qual a vantagem e desvantagem em relação ao ensino naturalístico, né? E também falo as formas de registro. Então, você tem que ficar aí, prestar bastante atenção e ter assistido o outro para você conferir aqui, tá bom? Um abraço. Olha, presta atenção o que eu vou te apresentar aqui nesse vídeo. Quais são as vantagens e as desvantagens e como se faz o registro desse processo de ensino. Então você veja que esse vídeo tá quente, tá imperdível, fica aí pra gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o meu pós-doutoramento na Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Psicologia, e eu estudo exatamente autismo e práticas baseadas em evidências. Antes de eu passar para as vantagens e desvantagens, tem uma coisa muito importante que eu preciso explicar para vocês. Eu estou em uma mesa por motivos didáticos. O ensino por tentativas discretas não precisa ser em uma mesa. Eu estou aqui por motivos didáticos e ergonômicos, né? Então, ergonomicamente é bacana a gente estar numa mesa, né? Em certos contextos. Mas ele não precisa ser numa mesa. Se ele tiver essa estrutura que eu falei, em qualquer lugar, ele vai ser um ensino por tentativas discretas. Imagina, por exemplo, que nós estejamos, eu e uma criança, ou um adulto, né? Não importa isso, nós estejamos em uma cama elástica e a gente está pulando. Aí eu falo assim, ó, nós vamos brincar de um negócio, hein? A hora que eu estiver lá em cima, eu vou fazer um movimento, você repete, hein? Olha lá. Eu pulo, eu falo, faz igual. Aí ela pula e faz. Eu falo, muito bem. Olha lá, faz igual. Aí ela faz, caramba, você tá detonando, hein? E aí eu pulo. O que é isso? Isso é um ensino naturalístico? Não. Isso é um ensino por tentativas discretas. Por quê? Porque eu iniciei a tentativa. Dei uma instrução clara. Ele se comportou, eu reforcei. Dou uma pausa até o próximo pulo, introduzo a segunda, e a gente pode fazer isso várias vezes. Então isso é um ensino por tentativas discretas. Não é porque está na mesa que é DTT e que está no chão não é DTT. Posso estar no chão também, posso estar andando na rua, né? Não é isso que determina, é a estrutura desse processo de ensino em que eu tenho comportamentos discretos e iniciados pelo aplicador é que determinam sim que isso é uma DTT, ok? Então vamos lá. Agora, desvantagens e vantagens. Primeiro eu vou começar pelas desvantagens. Existem duas grandes desvantagens, né? A primeira é que este contexto é um contexto muito diferente da vida natural, da vida real, né? Com eu começando a tentativa. Então, existe uma menor probabilidade do DTT ir direto para a generalização, ou seja, o indivíduo utilizar isso na sua vida real. É mais difícil, porque nós estamos num contexto aqui muito artificial. Muitas vezes eu vou utilizar dentro de um ensino por tentativas discretas, uma coisa que nós chamamos de reforçador arbitrário. O que é isso? É um reforçador que é diferente daquele produzido na situação natural de ocorrência do comportamento. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu estou aqui, um indivíduo, estou pedindo para ele nomear essa cor. Então eu digo, que cor é esta? Ele diz, azul. Eu falo, muito bem, parabéns. Ou eu entrego para ele uma estrelinha, ou enfim, eu faço qualquer coisa dessa. Mas na vida real, sim. A criança está andando na rua e alguém pergunta assim, que cor é a camisa que está aí? Você diz azul. Alguém vai te dar uma estrelinha? Alguém vai dizer, muito bem, nossa, falou direitinho. Não. São outros reforçadores, os da vida real, né? Não são reforçadores que são esses reforçadores manipulados que a gente usa nesse contexto de ensino. Podem ser diferentes, né? Se eu estou ensinando o indivíduo dentro do ensino por tentativas discretas, qualquer habilidade, eu posso utilizar reforçadores que não sejam relacionados àquela atividade na vida real, por 1000 motivos. Existem vários motivos para eu fazer isso. Então, isso diminui a probabilidade de eu ter a generalização naquele comportamento. E essa é uma desvantagem do DTT em relação ao ensino naturalístico, né? É uma menor probabilidade de aquele comportamento aparecer na situação real, na vida real. E existe uma segunda desvantagem bastante grande, né? E pode ser muito expressiva, depender da forma que a pessoa organiza a intervenção, que é o fato de que isso pode ser cansativo, pode ficar chato se a gente organizar de uma forma que fique, sabe, fazendo isso milhões de vezes, aqui, tipo, né, uma coisa que parece não ter significado. Isso depende muito, muito, muito de duas coisas.
depende de o quanto aquela pessoa que planejou a intervenção mesclou, fez ensinos estruturados, ensino naturalísticos, envolveu brincadeiras e não só ficar na mesa, né? Ou seja, colocou um dinamismo na intervenção, né? Depende muito disso. E aí eu estou falando de intervenções que duram muitas horas, né? Que é a intervenção correta para autismo. E a segunda coisa, gente, tem a ver com uma coisa muito técnico-científica chamada o barangandã do aplicador. Porque tem aplicador que tem o barangandã, tem uns que não tem, né? A pessoa que está na prática ali. A gente não sabe descrever o que é isso, e eu também não vou descrever aqui, porque imagina que eu sou melhor que esses caras, esses bonzão aí que tá na literatura. Então, é difícil, é um jeito que as pessoas às vezes têm, sabe, aquela pessoa que está gostando de estar interagindo com criança, ele tá na Luna, nós atendemos pessoas do Brasil inteiro, assim, clientes do Brasil inteiro, né? As pessoas entram em contato, vai lá o supervisor e faz a avaliação, a gente contrata alguém na cidade para ser aplicador, e eu sempre falo com os pais assim, ó, gente, a gente vai procurar pessoas que tenham formação, mas é muito difícil, né? No Brasil hoje é muito difícil você conseguir, então a gente oferece a formação, porque nós somos provavelmente a empresa que mais oferece cursos em aba no Brasil, então a gente oferece a formação. Mas de fato, o que a gente está mais preocupado não é com isso, é com o perfil da pessoa. Sabe, aquele perfil da pessoa, vou chamar assim, os analistas do comportamento tenho dificuldade de usar essas palavras assim, muito abstratas, né? Mas eu vou dizer assim, uma pessoa bem lúdica. Quanto mais, melhor, assim, mais interessante mais a gente consegue aproveitar. Então isso faz muita diferença. Eu posso estar sentado aqui na mesa, fazendo nomeação de cor, e pode ser divertidíssimo, a depender da pessoa que está fazendo isso comigo, né? Então é uma coisa que é muito difícil de descrever. Agora eu vou falar quais são as vantagens do ensino por tentativas discretas. A primeira grande, óbvia, absurda vantagem é a quantidade de vezes que eu posso fazer o comportamento. Gente, imagina o seguinte, que eu estou fazendo um ensino naturalístico para o indivíduo para ele pedir água, tá? Então, quando chega na situação em que ele está com sede, ou seja, a motivação natural da criança, ele quer água, então eu vou pedir para ele falar água. Ele aponta, eu digo, o que você quer? Olho no olho dele, vou na posição dele e o que você quer, né? Ele pode estar com sede ali e eu vou dar uma ajuda se necessário. Ele pode falar ou pode não falar. Eu vou ter que entregar água para ele, não tem jeito. Mas quantas vezes isso vai acontecer durante um dia? 5 vezes? 6 vezes? É muito difícil. E aí é difícil ter a fluência até motora de você falar água, né? Porque não é uma coisa fácil para os indivíduos que estão aprendendo a falar, que não são verbais. Falar é uma tarefa difícil, exigente, que tem a gente chama de custo de resposta, um esforço muito grande para aquele indivíduo. Então, realmente é difícil. Quanto mais o indivíduo pratica, mais fácil fica. Veja a gente falando água, pode falar várias vezes que a gente não vai ficar cansado. Não é esse esforço extraordinário. Mas vamos imaginar que eu tenho aqui uma imagem de água, eu não tenho aqui, se não tivesse eu mostrava. Uma imagem de água e eu estou ensinando ele a nomear essa imagem aqui, certo? E a pedir essa imagem, porque se ele tiver essa imagem e ele somar lá não sei quantas imagens, ele pode, sei lá, fazer alguma coisa, ficar no celular, ou ele recebe um elogio, um ponto, sei lá, uma estrelinha, alguma coisa. E aí, ele fala água, eu dou para ele a primeira imagem. Ele fala água de novo, eu dou a segunda imagem. E aí, se ele não conseguir, eu ajudo. Imagina que eu tô aqui com o indivíduo, ele fala água, eu entrego a primeira. Dá água, dou a segunda. Dá água. E eu posso fazer isso, não preciso fazer isso na seguida, assim, para ficar chato, né? Eu posso fazer isso em vários outros contextos, né? Bom, quantas vezes eu consigo fazer isso? Tem ideia? Olha, demora acho que menos de um segundo, vamos dizer. Eu consigo fazer isso 100 vezes num dia, sem ser chato, tranquilo, relax. Consigo. 100 vezes. Então, a probabilidade de adquirir uma fluência motora mesmo, uma capacidade fácil de eu emitir o comportamento, né, ele emitir com muito mais facilidade, é muito maior. Por isso que o DTT, em grande parte da vida, depende do indivíduo, depende da idade, depende do contexto, depende da necessidade, depende de um monte de coisa. Mas em muitos contextos, ele vai ser muito superior para a aquisição do comportamento, para a aprendizagem, para quando o comportamento vai ser aprendido. Ele pode ter um problema na generalização, mas para aprender é muito, muito bom, né? E aí depois, essa mesma habilidade é transferida para um programa naturalístico ou para um contexto naturalístico para que ele seja exercido na vida real. E aí é muito mais fácil para esse indivíduo, quando ele está com sede, falar água. Por quê? Porque ele já praticou 1 milhão de vezes. Então agora ficou moleza para ele, ficou muito mais fácil. Portanto, existe uma conexão aqui
entre o ensino estruturado e o ensino naturalístico. Eles estão sempre conversando, não são inimigos mortais, como as pessoas acham. Próxima vantagem, gente. Se o indivíduo está com sede, ele quer água, né? Pensando aqui no ensino naturalístico, ele quer água, eu peço para ele falar, eu vou ajudá-lo. Mas se ele não falar, o que eu tenho que fazer? Não tem jeito, você tem que dar água para ele. Porque, do contrário, é uma violação dos direitos humanos desse indivíduo, né? Claro que a gente jamais faria nada parecido com isso, pelo amor de Deus, hein, gente? É uma questão ética básica, assim, tipo, basicona. Mas vamos imaginar que ele esteja pedindo água, e não é água de verdade, ele não está com sede. Ele está juntando fichas que tem a imagem de água, porque depois ele tem acesso ao celular, por exemplo, para assistir lá um anime que ele gosta. Eu posso negar o celular para ele? Posso. O celular não é necessidade básica para ninguém. Então eu posso reter o acesso ao reforçador e aumentar a motivação para ele se comportar, porque eu estou trabalhando com um reforçador arbitrário, que não necessariamente precisa estar disponível toda hora. Então isso aumenta a efetividade daquele processo, né? Por isso que ele é muito bom para aquisição. E aí ele passa para o ensino naturalístico para que a gente possa generalizar essas habilidades. Próxima vantagem é um termo técnico que eu vou utilizar aqui, tá? Controle de estímulos. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer com a maior probabilidade de eu controlar os aspectos dos estímulos do ambiente para ele se comportar. Veja, se eu estou numa mesa aqui como essa, ou se eu estou no chão, mas eu preparei as coisas, eu só apresento aquilo que ele precisa responder, eu estou num ambiente bem controlado, às vezes é num ambiente um pouco mais restrito, né, com menos estímulos nas paredes, coisas assim, então eu consigo ter um controle, uma concentração, uma atenção naquilo, eu consigo manipular o ambiente para mover essa atenção de uma maneira muito mais efetiva do que no ensino naturalístico. Por quê? O ensino naturalístico é vida real. É no mundo real. E o mundo real, você não consegue controlar as coisas. As coisas estão acontecendo e a gente tem que aprender nesse contexto. E veja, eu não estou opondo os dois aqui não, né? Pelo contrário. Eu estou dizendo que, às vezes, muitas vezes, a gente tem vantagem em aprender num ambiente com uma concentração total, né, num ambiente totalmente focado, num ambiente que você tem aquisição muito boa, porque quando chega na vida real, com aquela confusão, com aquela miríade de estímulos, é muito mais fácil de você se concentrar naquilo que precisa, porque você já aprendeu a lidar com aquilo que importa, né? Para você começar um processo de aprendizagem num contexto que você não consegue se concentrar direito, é muito mais complicado do que depois que você já aprendeu. Aí, beleza, aí é outra coisa, é outro nível, né? Então, essas são as vantagens e desvantagens do DTT. Então, não cometa o erro de achar que você tem que escolher entre naturalístico e estruturado. Isso não existe. Pode ser que com um cliente você vai utilizar um ou outro. Por exemplo, com bebês, em geral, a gente vai priorizar muito as intervenções naturalísticas. Qualquer analista do comportamento vai fazer isso, né? Qualquer um. Você tem pessoas que se dedicam completamente a esta faixa, que se dedicam completamente a esse tipo, né, de intervenção naturalística. Temos aí no Brasil, por exemplo, o Farol Autismo, que é uma instituição aí de referência que trabalha com isso, que faz um trabalho excepcional. E você tem outros que trabalham com outras intervenções mistas, né, que trabalham com uma ou outra ênfase a depender da idade em que está trabalhando, certo? Mas não são inimigos opostos em que você tem um ou outro, você vai entrar num time. Isso não existe. Tá? Esses dois são muito importantes. Agora vamos falar um pouquinho sobre registro, tá? Rapidinho. O registro em um ensino por tentativas discretas, ele deve ser feito por resposta. Eu vou registrar uma resposta, outra resposta e outra resposta. É isso, eu preciso registrar as respostas. Como que eu vou registrar? Em geral, a gente já tem um protocolo pronto, já previamente preparado, e esse protocolo vai ter os campos para eu registrar. Então, por exemplo, neste caso que eu falei aqui para vocês de nomeação de cores, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo aqui do lado do que poderia ser um protocolo de registro para esta habilidade. Eu posso tanto ter aqui um campo em que simplesmente eu vou colocar se ele acertou independente, ou se ele acertou com ajuda, ou se ele errou, ou se ele simplesmente não fez, porque ele pode não ter feito, não tem como você obrigar o indivíduo a fazer. E aí depois eu pego esses dados, eu preciso transformar os dados em gráficos. Aliás, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre qual que é a importância, né, os 7 motivos pelos quais a gente tem que utilizar gráficos no processo de intervenção baseado em aba. E agora eu vou pedir para você comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se achou legal, se tem alguma dúvida sobre algum passo, se você já conhecia, e compartilhar o vídeo aí pra galera, tá bom, gente? Um grande abraço, tchau pra vocês.